está presente aqui hoje, amém, irmãos? Você tem essa certeza e essa convicção? Olhe para quem está do seu lado, como já foi profetizado aqui pelo irmão Fabrício, diga: você não vai sair do jeito que você entrou. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você pode dizer amém? Está caindo uma chuva lá de fora, mas eu acredito também que está caindo uma chuva de bênção aqui dentro dessa casa de oração. Aleluia! Eu tenho certeza disso. Vamos ler a palavra, 2 Reis, capítulo de número 3, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 3. Hoje, pela manhã, o Senhor nos deu uma instrução bíblica. E eu falei que existem 3 tipos de sermões, ou existem 3 maneiras que você pode ministrar ou pregar a palavra, assim como queira. Nós chamamos de sermões. Então, existe um sermão que é expositivo. E o que é um sermão expositivo? É praticamente o que eu vou fazer hoje. Nós vamos ler um capítulo da Bíblia e a gente vai entender, Caio, passo a passo desse capítulo. Então é um sermão expositivo. Por isso eu vou ler muitos versos com vocês dentro desse mesmo texto. O outro sermão é o que foi de manhã, Éder, que foi um sermão temático. A gente falou sobre coração. Então, Natália, nós pegamos vários versos da Bíblia, distintos livros, para falar do tema sobre o coração. E existe um outro sermão que é chamado de sermão textual, que ele é quase perto do temático, mas é quando você pega ali um verso, por exemplo, falando de manhã, eu disse que é um sermão textual, é quando você pega um texto, por exemplo, do Senhor Jesus dizendo: tudo que você pedir crendo, você vai receber. E aí você pega este verso, e aí você começa a extrair um pensamento, extrair uma aplicação pessoal do texto. Então, sermão expositivo, sermão temático, um sermão textual. E essa mensagem de hoje, ela vai ser uma mensagem expositiva, porque nós vamos ler o que está escrito aqui na Bíblia e entender como Deus age. E para gente, só para te lembrar, se Deus agiu assim com esses homens aqui, a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele não muda. Então Ele pode fazer o mesmo na história da sua vida. Amém? Vamos ler então a partir do primeiro verso, 2 Reis, capítulo de número 3. Estou feliz hoje com Jesus, amém? Você também? Amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Pastor Luciano Subirelli costuma falar: e quantos aqui Jesus estão felizes com você? Você está feliz com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você? Vamos no texto da palavra do Senhor. O texto diz assim: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Quantos anos? 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, lembrando que é Acabe e Jezabel, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Versículo 4 vai dizer: então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de... Então agora começou um problema, porque agora começa uma guerra, porque agora o rei Acabe morreu, e agora o rei dos Moabitas se levanta contra Israel. E aí vamos ver o que acontece. Versículo 6 vai dizer assim, ó: por isso Jorão, quase chorão, né? Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: subirei eu e serei com tu.
o meu povo e como o teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Então a guerra está pronta. Ele vai gritar por Josafá, fala: cara, você vai me ajudar? Ele fala assim: eu estou contigo, vamos para a luta junto então. Aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 8, porque tem que ser o 8, bem pontual aqui. E ele diz: por que caminho subiremos? Ou por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Então agora tem um lugar para ir, um caminho para seguir. Ele já está fugindo aqui dos moabitas, ou pegando um caminho para lutar melhor contra eles. E o versículo 9 vai dizer o seguinte: e partiu o rei de Israel e o rei de Judá, e agora juntou mais um, juntou o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha 7 dias. Quantos dias? 7. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, aqui é Jorão: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Olha aqui Eliseu brigando com ele. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E Eliseu disse: vive o Senhor Deus dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15: ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Diga comigo: não vereis vento, não vereis chuva. Olha isso, mas olha a mensagem: todavia, não vai ter vento, não vai ter chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aí o versículo 18, a gente encerra a leitura. O versículo 18, Jefferson, olha o que o profeta fala. Põe o 18 por favor. Ele está dizendo assim, vai encher de água sem chover. O povo está abismado. Olha que palavra profética, olha que poderoso, sem chuva, mas vai encher as covas. Mas olha o que o profeta fala: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Aí olha, vem mais então. Você está pedindo só água, e isso Deus vai dar, mas ainda é pouco diante do Senhor. E ele fala: também entregará ele os moabitas nas suas mãos. E você glorifica ao Senhor por essa palavra. Pode aplaudir Jesus. Assente-se aí. Quero compartilhar algo de Deus com você. Paulo, é Paulo mesmo? Ou é o filho do Paulo? Eu esqueci o nome. Jonathan. Deus te abençoe, viu? Queridos, vamos para o texto. Estou muito feliz ver a família do Tiago aqui. Tiago é o nosso irmão do louvor aqui. E hoje está a família inteira. Não está inteira. Família inteira não ia caber aqui na igreja. Pensando na família grande. Mas está aqui as irmãs, o pai, a mãe, a sobrinha, o filho, o cunhado. É isso, né? Os meninos estão na sala das crianças. Gente, vieram os filhos do Tiago. Então veio uma igreja. Que bênção. Gente, pensa numa família abençoada. Irmã,
a gente é a igreja da parede preta, mas a gente é de Deus também. E aí no final eu quero ouvir a senhora. Não estou acostumado a dar oportunidade, mas a gente quer ouvir a senhora aqui no final. Irmã, a mãe do Tiago é uma irmã Solange. Aí, não é? E estou te falando, é uma irmã Solange purinha. Por isso que o Tiago está de pé. Então, mas vocês só se encontram depois do culto. Porque se ela for abraçar um agora na hora do culto, aí eu perco a mensagem do culto. Bora, amém? Vocês estão felizes pela família do Tiago? Queria que vocês aplaudissem Jesus pela sua família. Amém? Deus abençoe. Vamos para o texto que nós lemos. A história, a narrativa bíblica do capítulo 3 do livro de 2 Reis, ela é bem explicativa. O que eu acabei de falar com vocês é que Jorão, ele vai assumir agora o reino de Israel. E nesse período que ele está reinando, a Bíblia vai dizer que Acabe morreu. E agora os moabitas, quem está comigo diga glória a Deus. Os moabitas vão agora enfrentar Israel, levanta agora uma batalha. E aí Jorão, ele começa a ficar um pouco preocupado. E aí a gente acabou de ler que ele vai até o rei Josafá e fala: olha, você pode lutar comigo? E Josafá fala: tudo bem, eu vou lutar com você. E aí escute, a Bíblia vai dizer que agora, então ele não está sozinho mais, então tem Josafá com ele. E aí eles escolhem agora ir para o caminho do deserto, e eles passam pelo rei de Edom, e agora tem uma aliança de 3 reis. Quantos reis? 3. Diga comigo: Jorão, Josafá e Edom, o rei de Edom. Não fala o nome, mas é o rei de Edom. E aí agora, Gilson, a Bíblia vai dizer que eles começam uma marcha. É um exército que está indo para uma peleja, Ana Flávia. E a Bíblia vai dizer que eles escolheram o caminho do deserto. E agora eles estão caminhando, e a Bíblia vai falar que passou 7 dias que eles estão pelejando, e acabaram o quê? As águas. E o texto vai dizer, Débora, que acabou a água deles, ou seja, dos reis, dos homens, acabou a água dos animais, acabou a água dos seus cavalos. Olha, o exército sem água, o gado sem água, então agora ninguém tinha água. E nós sabemos que agora esse povo entra num ato do desespero, porque em 7 dias a água acabou, eles estão com sede, os animais estão com sede, os cavalos estão com sede, e eles começam a se desesperar. Vale lembrar que agora ele tinha um problema. Eles agora ainda estavam sendo afrontados pelos moabitas. Então eles estavam pelejando por uma luta que era agora ter que vencer os moabitas. E aparece outro problema, que agora, pastor Renato, eles estão passando por uma situação que não estava. Está faltando água. Então, escute, sabe aquela realidade? Nossa, gente, o que está ruim pode piorar. Então piorou. Eles não tinham certeza da batalha. Ainda tinha que enfrentar os moabitas que temiam, eles causavam medo neles, e agora ainda não tem água, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Então agora, está no deserto, escuta, olha a situação, olha o cenário, nós temos que enfrentar um exército de moabitas, nós estamos no deserto, e agora a gente está sem água, a situação não está nada agradável. Sabe aquela questão? Pastor, eu fui mandado embora, e aí agora deu uma luta, a gente foi mandado embora, eu estou sem um recurso aqui, e para piorar os meninos ficou doentes, pastor. Os meninos doentes, agora a gente tem que gastar muito dinheiro com farmácia e tudo e tal. E a hora que eu fui na farmácia, acabei batendo no carro, pastor. E a hora que eu bati o carro, percebi que eu estava sem seguro. Agora eu tenho que pagar o meu carro e o carro do rapaz. Tentei dar um jeito no meu carro, passou para andar um pouquinho. E a hora que eu estava andando, passei numa blitz, e PVA estava atrasado. E prenderam meu carro, pastor. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com esse povo. E aí, agora escuta, preste atenção aqui. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número
de número 10, olha a atitude de Jorão. Preste atenção, Vaniene, porque tem dois comportamentos no meio do caos. Vanessa, tem gente que age de um jeito, mas tem gente que age do outro. Aí tem os grupos do Jorão. Quem que é o grupo do Jorão? Versículo 10, põe na tela para mim, por favor. Olha o que Jorão disse. Disse o rei de Israel, Jorão, chorão. Que olha o que ele está dizendo. Que o Senhor chamou estes 3 reis para nos entregar nas mãos dos midianitas, dos moabitas, perdão. Põe na versão na NVI, por favor. Olha aqui, olha o comportamento. Tem um problema? Tem. Temos que enfrentar os exércitos. Estamos no deserto. E olha o que ele fala. E agora? Será? Quando um crente põe um será, eu já tenho preocupação. Porque quando um crente põe o será, ele já está colocando dúvida. E a instrução de Jesus para nós, Mari, em Mateus capítulo 21, versículo 21, é o seguinte: se você tiver fé e não duvidar, você vai fazer sinais maiores do que esse. Agora o problema é que tem gente que põe o será. Toda vez que você coloca o será, você está começando a duvidar. E se você duvida, você pode afundar como Pedro afundou. Não adianta dar um passo de fé para sair do barco, se na jornada você fala um será. Então tem gente que recebeu direção de Deus, às vezes até para abrir uma empresa, e aí falou, Deus falou comigo, então eu vou fazer. Aí deu o primeiro, o segundo passo, aí daqui a pouco começou, será que vai dar certo? Aí começa a afundar, porque você permitiu entrar o quê? O será. Toda vez que você coloca um será, é como se Deus não tivesse certeza daquilo que Ele falou com você. E aí tem um grupo de gente que é igual o Jorão. Olha o Jorão, chorão. E agora? Será que o Senhor nos ajuntou? Olha aqui, gente. Veja, irmã Aparecida Menezes, se não tem gente que é assim. Será que o Senhor nos ajuntou, os 3 reis, para nos entregar na mão dos moabitas? Tem gente que é assim. Que situação é essa? Que parece que você precisa dar tudo favorável para você acreditar. Escuta, esse homem começou a reclamar, esse homem começou a chorar, esse homem começou a duvidar. Mas olha aqui, Deus preparou o mal. Escuta, Deus nos trouxe aqui para morrer. Deus me trouxe aqui, escuta, Deus está desejando fazer o mal com a gente. Você acredita que tem gente que faz isso? Tem alguns, escute. Eu sei que lá em Campinas não fala isso não, mas a gente fala assim, Deus está pesando na mão na minha vida. E aí, escute, olha, Jorão, está faltando água, agora a gente está sem força, e aí os moabitas vão vir e vai acabar com a gente. Porque é claro, um exército sem água, Gustavo, um exército sem água é um exército enfraquecido. Sim, assim. Aí sim, tem uma lógica. Se eu estou fraco e o meu inimigo está forte, ele vai vencer. Vamos pensar a mentalidade de Jorão, Dilson. Não vai dar certo. Sabe, se a gente não tomar cuidado, você começa a dizer, aí vai rodar de Uber e fala assim, está todo mundo fazendo Uber. Aí vai fazer faculdade, entra no curso de administração e fala, nossa, o mercado está saturado. Vai fazer direito e fala, meu Deus, abriu tanto escritório de advocacia, agora o que vai ser de mim? Aí começa, escuta, não, Uberlândia é difícil, né, gente? Aí começa aquele chororô. Ô, Jorão, levanta a mão em nome de Jesus, irmão, levanta a mão. Sai esse espírito de Jorão da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tem problema? Tem. É um caos? Não estou negando. Porque a Bíblia não nos isenta das dores, mas ela nos garante a vitória no meio das dores. Então aqui, escuta isso. Aqui está falando de como alguém está enfrentando uma batalha. Como alguém está enfrentando um deserto. Como alguém está enfrentando os dias difíceis. Meu Deus, pega aqui essa palavra. Eu queria te fazer uma pergunta para você meditar. Quais são as palavras que saem da sua boca no dia mau? Porque olha aqui para mim. Porque as palavras que saem da sua boca revelam o nível de fé que você tem. Escuta, a gente sabe, pastor Renato sabe muito mais do que eu. Quando a gente para olhar a universidade, né? Hoje nas universidades está um caos. Tem um grande pastor, não sei se você ouviu falar, pastor Renato.
esqueci o nome dele agora, aquele que duelou lá contra 30 ateus, ele está sendo agora, fizeram um baixo-assinado para ele sair da faculdade, ser expulso da faculdade, só porque ele é um cara conservador, crê na palavra de Deus, crê nos princípios. Então lá na faculdade está um caos, o pastor Renato sabe falar mais sobre isso. É uma ideologia, uma agenda diabólica. Mas escuta, queridos, e tem hora que alguém fala, tá vendo? As coisas estão ficando de mal a pior. Mas escuta, tem uma palavra de Deus liberada para a nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Qual que é a atitude de Jorão? Põe o texto, por favor, deixa o versículo 10. Olha, Jorão, será que vai dar certo? Em nome de Jesus, você vai tirar o será da sua vida. Eu vou falar de novo, em nome de Jesus, você vai tirar o será da sua vida. Nenhum inimigo, nenhum desafio vai colocar dúvidas sobre aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Eu vou continuar insistindo nessa palavra que você precisa entender. Você não vai duvidar de algo que Deus já tem certeza sobre a história da sua vida. Quem está gravando stories aqui, por favor, Dani, pega essa parte aqui em nome de Jesus. Escuta, grava isso aqui. Você precisa tirar o será da sua vida, porque está na hora de parar de duvidar de coisas que Deus já tem certeza para a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: tira o será daí, tira o será. Tira o será, tira o será. Sumiu a minha voz aqui, ó. Eu preciso da minha voz aqui. Escuta, olha o que está dizendo. Eu estou negando a ausência de água? Não. Eu estou negando a ausência do problema? Não. Eu só estou questionando o comportamento. Porque olha o que ele fala, Américo. Será que o Senhor juntou a gente aqui para a gente morrer? Olha, você tem que tomar cuidado. Pergunte por quê. Porque tem hora que a crise é tão grande que você vai pensar que Deus se tornou seu inimigo. Deixa eu te falar, Deus não quer te destruir, Deus não quer te envergonhar, Deus não quer te maltratar, Ele quer te abençoar. Na verdade, Ele já te abençoou. Você não está vendo, mas tem algo preparado de Deus já para a história da sua vida. Em nome de Jesus, este comportamento, esse modelo mental de Jorão não vai estar na sua vida a partir de 2026. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Lembrando que tudo começou com esse Jorão. Aí o versículo de número 11, é desse que eu gosto. Problema é o mesmo. 7 dias sem água, os reis, o exército de Moabitas para vencer. Mas aí aparece agora Josafá. Aí eu gosto de Josafá. Olha o que Josafá fala. Josafá, porém, perguntou. Ele colocou um será mais diferente. Será que tem um profeta do Senhor? Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso, no meio desse caos, descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ele está dizendo assim: aonde tem um profeta de Deus? É nesse momento do caos, eu preciso ouvir a voz de Deus. Está tendo problema? Cadê uma voz de Deus que vai direcionar a minha vida? Está tendo um problema? Eu preciso ouvir um profeta, porque o profeta vai revelar o que Deus tem para a minha vida no meio do caos. Deus vai levantar um profeta em nome de Jesus. Deus vai levantar um profeta no meio desse caos que você está passando, no meio desse desafio que você está passando, no meio dessa realidade que você está passando. Deus vai revelar a vontade dEle sobre a sua vida. Então aqui, Francérgio, eu aprendo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Escuta, aqui eu aprendo. Olha o que Josafá fala. Será que tem um profeta aqui? Por quê? Para que nós consultemos o Senhor por meio dele. Então olha aqui o princípio. Ao invés de ficar duvidando, Davi, ao invés de ficar duvidando, Priscila, ao invés de ficar duvidando, Laís, deixa eu ver o que Deus tem para mim a respeito dessa situação. Você está entendendo o que Deus está falando? Então escute, vou subir na cadeira, pode? Se você não falasse que não podia. Irmão, a gente é da igreja de parede preta, a gente é doido. É os church, a gente... Sei que lá não pode, né, irmão? Mas olha aqui, olha o que o texto vai falar. Será que tem um profeta para que consultemos a vontade do Senhor por meio dele? Aí sabe o que o texto diz? Tem um oficial do rei de Israel.
aparece outra pessoa em cena. Então tem Josafá, tem o oficial do exército, que fala assim, ó, respondeu: Eliseu, o filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar as águas nas mãos de Elias. Tem alguém lá no meio que está dizendo assim, ó, tem um profeta ali, ó. Escuta, deixa eu te falar, sabe o que ele está dizendo? Deixa eu direcionar esse povo para o lugar certo. Jorão está reclamando, Jorão está querendo atrapalhar, mas o menino fala assim, não, vamos até o profeta, porque a gente vai descobrir a vontade de Deus sobre a nossa vida. É de gente assim que eu estou falando. Não tem água, mas eu vou falar com Deus. Não tem água, mas eu vou falar com quem tem. Não posso, mas eu vou falar com quem pode. Não posso, mas eu vou falar com quem pode. O texto vai dizer, escute, isso aqui é muito lindo. O texto vai dizer que agora eles vão até o profeta. E quando chega no profeta, as coisas vão mudando. O texto vai dizer, escute, que aí agora Josafá vai falar com ele. E aí eles chegam diante de Eliseu. E é tão interessante, queridos, que quando eles chegam diante de Eliseu, versículo 13, põe para mim por favor. Jorão chegou. Mas Jorão é o cara que acredita? Não. Jorão é o cara que duvidou. Escuta, não adianta chegar diante do homem de Deus duvidando. Porque olha aqui, ó, olha a reação do profeta quando chega alguém que duvida. E disse Eliseu ao rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Jorão. Que tenho eu com você? Ele falou assim, ó, vai consultar os profetas do seu pai, da sua mãe. E aqui, Eliseu, aqui nas minhas palavras, tá? Eliseu olhou para ele e falou assim, filho de Jezabel. E dentro do nosso grupo de cristão, a gente costuma carinhosamente, quando a gente quer xingar alguém, a gente não fala com esses palavrões. A gente fala, filho de Jezabel. É isso que o profeta fala para ele. Ô filho de Jezabel, o que eu tenho com você? Aí, ou seja, quem duvidou, não adiantou chegar diante do profeta. Aí o que acontece? O rei de Israel, porém, insistiu. Não foi, pois foi o Senhor quem nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos, escuta, de Moabe. Olha aí, agora vamos para o profeta. Versículo 14 vai dizer o seguinte: e disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse a respeito de quem, gente? Se não fosse a respeito de quem? O que acredita. Então posso pegar uma palavra aqui? Aí agora o profeta está dizendo assim, ó, eu não vou trazer resposta nenhuma para você, rapaz. Mas é o seguinte, como você está com Josafá, o rei de Judá, se não fosse Josafá, eu nem olharia para você, e nem mesmo lhe daria atenção. Mas deixa eu te falar, você está com Josafá, rapaz. Aí eu aprendo uma coisa, que tem situação, não é nem que o está acontecendo propriamente dito, é quem que está andando com você nessa batalha. Porque a pessoa que anda com você, aleluia, neste deserto, pode determinar uma bênção na história da sua vida. Escute, então agora é por causa de Josafá. E aí eu me amarro nesse texto, porque agora o profeta vai mudar o coração por causa de Josafá. Ele vai dizer, ó rapaz, por você mesmo, não faria nada. Mas a questão é que eu estou vendo que Josafá tem uma aliança com você. Em nome de Jesus, o Senhor vai colocar conexões certas. Ontem eu estava num treinamento, eu falei exatamente isso. Olha, quando você tem a conexão certa, o que era para demorar em 10 anos, pode demorar apenas 1 mês. Toma cuidado com quem que você está andando. Porque você está andando, tem a capacidade de abrir uma porta, mas dependendo de quem é a pessoa, também pode fechar as portas. Aí o profeta vai falar, não, espera aí, por causa de Josafá, eu vou fazer alguma coisa. Aí o versículo 15, escuta isso.
porque tem algo profético aqui no versículo de número 15. O versículo de número 15 vai dizer o seguinte: agora, traga-me um músico, traga-me um tangedor, traga-me um músico, porque eu preciso que ele toque, porque até agora não tem mensagem. Aí o músico começou a tocar. Não tinha mensagem, mas os tocadores começaram a adorar o Senhor. Os tocadores, eu vou dizer, começaram a adorar o Senhor. E a Bíblia vai dizer: enquanto o músico tocava, a mão do Senhor sobreveio Eliseu. Escuta isso, meu Deus, isso aqui é muito poderoso. E aí, quando a mão do Senhor veio, aí Deus começou a falar. Pergunte por quê? Porque a adoração muda o ambiente. Eu vou ficar aqui só um pouquinho nessa parte, posso? Para a gente não atrasar, mas deixa eu ficar, eu não posso passar isso aqui direto. Escuta, está tudo terrível, as coisas estão, o povo está sem água, tem um exército para vencer. Eliseu não tem nenhuma palavra ainda, mas aí começou a adorar. Deixa eu te falar uma coisa, quando eles começaram a adorar, mudou o ambiente, porque a mão do Senhor veio sobre o profeta agora. Escuta, ainda está com sede, mas o ambiente já mudou. Não tem água ainda, mas o ambiente já mudou. Eu estou profetizando isso para a sua vida. A mudança vai começar no ambiente. Vai dando glória, porque a adoração, ela tem a capacidade de mudar o ambiente. Eles ainda não têm água, mas o ambiente já mudou, porque a mão do Senhor sobreveio. Aleluia. Eu vou pedir só um pouquinho de som aqui, porque senão não ouço. Eu penso que os irmãos não estão ouvindo também, e eu grito demais. Eu já grito por natureza, né? Aí escuta, então agora a mão do Senhor sobreveio. E aí preste atenção, o texto vai dizer o seguinte. O texto vai dizer que agora, versículo de número 16, e disse: assim diz o Senhor. Então Deus já tem uma mensagem. Deus já tem uma mensagem. Deus já tem uma palavra. Agora, olha, preste atenção. Olha a instrução de Deus. Eles estão sem o que, gente? Sem água. Então, escute. A adoração trouxe água? Não. Mas a adoração mudou o ambiente. A adoração trouxe água? Não. Mas a adoração trouxe uma instrução. A adoração trouxe água? Não. Mas a adoração trouxe o código. A adoração abriu a porta? Não, mas entregou a chave. Então deixa eu te dar uma dica. Quando tiver sem água lá, comece a adorar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando estiver difícil, comece a adorar. Quando as suas forças forem poucas, comece a adorar. Quando não saber o que fazer, comece a adorar. A adoração não vai trazer água, mas ela vai colocar, aleluia, a instrução para preparar o ambiente para a água. Chega! Alguém está ouvindo essa palavra em nome de Jesus? Eles precisam de que agora? Eles precisam de água. E qual foi a resposta de Deus? Não foi água. Olha o que é que Deus falou, Kelly. Deus falou assim, ó, escuta, olha a mensagem de Deus. Cavem muitas cisternas nesse vale. A água já chegou? Tem água. Está no deserto. Mas Deus deu uma ordem para... Pergunte por quê? Porque até no deserto tem alguma coisa que você pode fazer. Esse dia eu liguei para um irmão, falou, eu liguei pelo WhatsApp e não atendeu. Deu uma mensagem, falei, mano, pastor, é porque eu estou sem crédito. Se eu tivesse perto, eu tirava o cinto. Sem crédito, irmão. Por favor, não acha ruim não. Pastor, eu fico sem crédito também. Fica sem crédito porque quer. Falei, irmão, porque um plano da TIM é R$ 39,90, mais barato, R$ 59,90. Você não tem esse crédito? Pega R$30, eu não vou dar uma de Rickchester aqui não, mas pega R$30, vai lá no Marte Minas, compra 30 águas a R$ 1,28 e começa a vender por R$ 3,50. Vendeu as 30 águas, você paga os 30 que você pegou e ainda sobra para pagar o telefone. É ou não é? Vai aqui, ó, no cima do sinaleiro ali, você vende essa água em meia hora. Vende ou não vende, irmão? Pastor, é que eu tenho vergonha. Então não é porque você tem problema de crédito. É porque você não tem coragem de cavar as covas.
Sabe o que acontece? Tem hora que Deus está prontinho para mandar água, mas se não cavar a cisterna, a água não chega. A gente só quer pedir a água. A resposta de Deus é o seguinte: prepara o ambiente para a água chegar. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso porque é o seguinte: Ele já está preparado para mandar água, sim ou sim, mas Ele quer saber se você está preparado para cavar a cisterna. Ah, não, você não pegou essa palavra não, escute, toma posse disso. A palavra de Deus veio, o povo quer água, aí Deus está dizendo o seguinte: eu tenho capacidade de mandar água, eu quero ver se você tem capacidade de preparar as estruturas. Eu não sei de que maneira que Deus está falando com você aqui hoje, mas eu aprendo nessa palavra, que mesmo no vale, mesmo no deserto, tem algo que eu e você precisamos fazer. É para começar a cavar as cisternas, é para começar a cavar as covas. Pastor, escute, mas olha aqui, e o texto vai dizer, esse texto é muito singular, porque olha o versículo 17, vem comigo no 17. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento e nem chuva. Porque é o seguinte, querido, todo mundo sabe, principalmente esse povo, no contexto aqui, não existia demais naquela época, vocês acreditam? A água vinha por meio dessa chuva, e principalmente aqui, me permita só pensar aqui, tem um lugar em Israel, que alguma época do ano, lá nas montanhas, começam a chover, Leandro, e aí vem umas torrentes de água. Quando eu estive em Israel em 2023, e você que vai comigo em 2026, outubro, dia 11 de outubro, nós vamos pegar um voo em Guarulhos, para em Dubai, vamos ficar 4, 5 dias em Dubai, e depois a gente vai ficar 5 dias em Israel. Vamos visitar o túmulo de Jesus, vamos visitar muitos lugares lá, o tanque de Betesda, a árvore que Zaqueu subiu, está lá até hoje. A gente vai no sermão onde Jesus escreveu o sermão do monte. Quem vai comigo para esse lugar, em nome de Jesus? Vamos. Aí o seguinte, a água vem descendo, e a gente passou, o dia que nós passamos, no meio das duas montanhas assim, tinha tipo que um buraco, e vinha e passava debaixo do viaduto. O pastor, o nosso guia, falou: olha, quando as torrentes de água vêm, a gente não consegue atravessar de carro, porque vem essas correntes de água, e são tantas águas que passam por cima do viaduto. Agora escute, aí Deus está dizendo o seguinte: vocês não vão ver chuva, e não vão ver vento. Agora escute, cavar cova sem ver chuva e sem ver vento, é só se tiver fé mesmo. Posso falar algo aqui que Deus falou no meu coração? Se você precisa de sinais para fazer o que Deus está mandando, é porque você não amadureceu na fé ainda. Deus está dizendo o seguinte: cava agora, mas você não vai ver nenhum sinal de chuva, mas eu quero ver vocês cavando, porque não vai ter chuva, não vai ter sinal de vento. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os outros animais beberão dessa água. É uma promessa ou não é? Agora o segredo está onde? Está na sua capacidade de cavar as cisternas, sem ver sinal, sem ver nada favorável. Isso pode trazer para os dias de hoje, é como se tivesse um frio absurdo, e Deus falando assim: ó, abre uma sorveteria. Entendeu? É isso que Deus está falando. É quando as notícias do país estão dizendo que financeiramente o país está com uma situação complicada, a taxa Selic acima de 15, a inflação está alta, o governo está no descontrole financeiro, e Deus está falando assim: ó, você e a tua casa serão abençoados em 2026. Acreditar, Andréia, nisso é o que esse povo está vivendo. E a gente lê e fala: como que eles não acreditaram? Deus usou o profeta. Mas e você, está acreditando? Aí vamos lá? Agora escute, diante disso aqui,
eu preciso liberar uma palavra para a sua vida aqui em nome de Jesus. Há um Deus no céu, meu Pai, muito poderoso, que Ele tem a capacidade de fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. E aí escute, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, olha o profeta dizendo, mas para o Senhor, ele está dizendo tudo que eles pediram, ele está dizendo assim, Deus vai fazer, Deus vai trazer a água, mas ele fala assim, ó, mas para o Senhor, isso ainda é pouco, Ele também vai te entregar os moabitas na sua mão. E aí agora escute, é isso que eu quero que você entenda aqui. A palavra do Senhor, ela vem direcionando para a nossa vida aqui. A história vai dizer que tem um deserto, uma marcha no deserto que foi proposto. Jorão, como eu disse aqui, não estava com muita certeza, mas ele tem 3 amigos, e esses 3 amigos fizeram a diferença na jornada dele. E agora escute, eu preciso trazer essa mensagem para aplicação pessoal da minha e da sua vida. Pastor, o que é o cavar covas nos dias de hoje? Porque de forma literal aqui, porque nós não vamos ir lá no nosso terreno e cavar um buraco para esperar chuva, mas Deus está dizendo para você, comece e continue orando, até mesmo quando a resposta não vem. Cavar cisternas nos dias de hoje é continuar orando mesmo que você não está vendo respostas. É você começar a se organizar mesmo quando você não tem um recurso necessário para isso. É você se preparar mesmo se não está vendo um sinal de Deus para a sua vida. É servir mesmo quando não tem nenhum reconhecimento. É semear mesmo quando você está vivendo na escassez. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje? Está na hora de nós começarmos a acreditar que ainda existe um Deus, conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 20. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e de tudo que nós pensamos. Escuta, a falta de água na vida desses homens, para nós no dia de hoje, a água representa provisão, a água representa vida. No mundo espiritual, a água representa vida, a água representa sustento, a água representa renovação, a água representa a continuidade da missão. Escuta, Deus, está dizendo, comece a fazer covas, comece a cavar cisternas, porque a água vai vir, não é em todo lugar, a água vai vir na cisterna que o povo está cavando. Escute em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, hoje Deus está provocando você. Deus enche apenas os espaços que você usou a sua fé para preparar. Escuta, querido, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei quais os desafios que você tem para o dia de hoje, mas está na hora de falar, Senhor, olha o espaço que eu estou preparando, movido pela fé. Olha a cisterna que eu estou cavando, movido pela fé, porque não estou vendo sinal, mas eu estou acreditando. Não tem chuva, mas eu estou confiando. Não tem vento, mas eu sei que o Senhor vai surpreender a minha expectativa. Você vai começar a cavar hoje, a partir de hoje. Você vai começar, escute, quem não cava no tempo da seca, não sustenta o milagre na hora da chuva. Tem muita gente esperando a chuva para cavar, mas na hora da chuva não adianta mais, não tem espaço. Eu estou pregando para uma igreja, para receber essa palavra, não precisa estar tudo favorável. Se Deus já falou, acredite naquilo que Ele falou, ao seu respeito. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Eu vou falar de novo, quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Escuta, está na hora de se preparar. Cavar é preparar o espaço para aquilo que Deus te prometeu, mesmo sem evidências visual, porque eu não vivo por vista, mas eu vivo pela fé. Em nome de Jesus. Escute, já contei isso aqui algumas vezes. E aí, ô glória, Rayane está aqui. Posso falar, Rayane?
Pastor Silas veio um dia aqui e ele contou um testemunho. Tá o chaveiro aí? Ele contou um testemunho. Deus está liberando a palavra que vai te abençoar. Você quer um carro? Então já compra o chaveiro. Aí a Rayane pegou a palavra. Porque o que muda na nossa vida, meu irmão, eu lembro o nome da Ana Flávia, mas esqueço o seu. Maicon. 2 Maicon aqui. 3 Maicon. Você vê o tanto que Jesus me testa. 3 Maicon. Olha aqui. Escuta. O que muda, pega isso. Ô Dani, grava eu, né? Só para fazer um corte. Tô bom de corte hoje. Tô um Pablo Marçal. Rei do corte. Escuta. O que muda não é o que Deus fala com você, mas é o que você faz com aquilo que Deus fala com você. Porque um dia Deus falou para uma nação, para um povo, dizendo: eu preparei para vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra que vocês serão abençoados. Vocês vão conquistar essa terra. E um dia Deus mandou Moisés levar 12 espias para espiar a terra. E eles chegaram na terra e disseram: era verdade, a terra realmente ela mana leite e mel. Só que aqui tem alguns gigantes e a gente não passa de um gafanhoto perto deles. Mas aí Josué e Caleb disse: não, nós vamos tomar posse. Aí escute, querido, eu aprendo algo. A bênção era para todo mundo, mas é a minha percepção que define o meu destino. Tem 10 que não acreditou e o destino foi o deserto. Mas tiveram 2 que acreditaram e o destino foi para Canaã, a terra prometida. Aí pastor Silas veio aqui e falou assim: ó, compra o chaveiro. A Rayane foi e comprou. Tá aí? Aí, que dia que foi? Foi sexta ou quinta? Sexta-feira atendi a Rayane. Falou: pastor, eu vim aqui para te agradecer, vim aqui para o senhor orar, para a gente agradecer o Senhor. Porque o dia que o pastor falou para comprar o chaveiro, eu fui corajosa e coloquei um chaveiro lá na minha casa. E hoje eu estou aqui para o senhor orar, porque depois do chaveiro veio o carro, está aqui. Vamos orar, pastor. Deus me deu um carro novo. Deus me deu essa bênção, Deus me deu essa vitória. Escuta, isso aqui, comprar um chaveiro é cavar a cisterna. Não tem dinheiro para comprar um carro. Eu vou provocar o meu Deus com os preparamentos, com os planejamentos que eu estou fazendo. Eu vou provocar o meu Deus com a fé que eu vou manifestar diante do cenário que eu estou vivendo. Escuta, lembro quando eu era mais novo, doido para comprar um carro. Já era líder de jovens. E aí eu gostava de ir para os congressos nos bairros. E se tem uma coisa que a Assembleia gosta de fazer, é congresso. Cada igreja fazia de 3 a 4 congressos por ano. Aí você multiplica 77 igrejas, 77 vezes 4, olha o tanto de congresso que tinha. Era todo final de semana. Aí eu gostava de ir nos congressos tudo. Só que tinha um problema, Ed. Eu só tinha moto naquela ocasião. E lembrando que a moto também já foi uma palavra profética. Porque eu estava um dia no culto e Deus falou: escuta, você crê? Então dá o primeiro passo. Vocês lembram dessa história? E eu não tinha nada. Eu fui lá no centro, na Giromoto, e comprei um capacete. De ônibus, comprei o capacete. Estou dentro do ônibus e com o capacete na mão. Quando eu cheguei em casa, meu irmão riu de mim. Falou: tá ficando doido? Vai andar de bicicleta e de capacete agora? É. Quando você cavar a cisterna, se prepare para os chorão chamar você de doido. Para os chorão falar: que é isso? Vai andar de bicicleta e capacete? É porque ele vive a partir do que vê, e eu vivo a partir do que eu creio. Ele está vendo a bicicleta, mas eu estou crendo na moto. Ele está vendo a bicicleta, mas eu ouvi de Deus uma palavra. Então, querido, está na hora de você cavar a sua cisterna. E aí, escute. E aí, quando eu passei na fase da moto, tinha um problema. Pergunte o quê? O capacete. Porque, meu irmão, eu nasci com o cabelo liso, mas ele inventa de enrolar.
prova esse cabelo meu. E ele sempre foi uma prova. Tem aquela foto minha, Maria? Cadê a Maria Clara? Tem a foto minha, loirinha aí? Cabelo enroladinho quando eu era pequeno? Escuta. E aí eu tinha um problema com o capacete, por quê? Se eu ia para a igreja e colocava o capacete, meu Deus, eu não tenho um cabelo bom igual o seu, Francês. A hora que eu chegava no culto, o cabelo já estava no giraia. Então eu comecei a falar, Deus não dá. Deus não dá, não dá para ir para a igreja de moto mais. Porque não dá para pôr boné naquela época. Na igreja, se colocasse boné, Dudu, você estava excluído, cara. Aí escuta, aí eu comecei a pedir a Deus um carro. Aí eu tinha uma moto, Suzuki. Comecei a orar e falei, pronto. Eu comecei a me preparar. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a olhar som de carro, entrar na internet e começar a ver alguns acessórios de carro, porque a gente era novo, menino. Eu só não rebaixei carro, em nome de Jesus. Esse espírito de rebaixar carro vai sair da sua vida. Você pode até pôr um som, mas rebaixar carro não. E aí eu comecei a olhar os acessórios sem antes ter o carro. E na minha época, o som mais bonito era o som da Pioneer. Era isso mesmo, vocês lembram? Pioneer. Aí eu comecei a ver uns de LED azul. Eu falei, é esse. Eu nem tinha o carro, mas eu já estava olhando o som do carro. Sabe o que é isso? É cavar a cisterna. Aí o que eu fiz? Peguei e falei, vou vender minha moto. E aí um dia eu estou indo para o serviço, nada de vender essa moto, nada de vender essa moto. Bati a moto, um cara entrou na minha frente, bati a moto. E aí? E agora? Sabe o que acontece? É a hora que a água acaba. Mas você já recebeu uma palavra. Você não é Jorão, você é Josafá. Ao invés de duvidar porque a água acabou, você vai ser o Josafá. O que Deus tem para mim no meio desse deserto. E aí eu me lembro, escute isso. Eu me lembro que aí quando a moto bateu e tudo, eu falei, Senhor. Mas eu lembro que eu sentei na escada de uma casa que tinha do portão da casa. E eu lembrei de Jó. Eu falei, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não sabia eu, porque Deus tem um plano. Por isso que Deus falou através de Eliseu, escuta, vocês não vão ver nem chuva, não vão ver nem vento, mas vai encher essa água aí. Aí escuta, quando eu bati de moto, Deus já tinha um plano. Porque eu não estava conseguindo vender a moto por nada. Abaixei o preço, ninguém comprava, ninguém aparecia. Mas aí o que aconteceu? Quando eu bati a moto, eu caí, virei do outro lado da moto, arranhei só aqui na mão e bati a canela aqui no guidão da moto. E aí o que aconteceu? O seguro do senhor do carro ligou para mim e falou assim, escuta, não dá para arrumar a sua moto. Deu perca total. E eu que estava querendo vender a moto, até apelando já para 6 mil reais, ele falou, agora a gente vai te pagar no valor da tabela FIP. E eu falei, quanto que é a tabela FIP? 7.800 reais. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia eu olhei um carrinho, vou lembrar, nunca vou esquecer desse carro. Um Corsa Indy 97, de 2 portas, ali na loja do Moarama, estava me esperando. Cheguei lá, olhei o carro novinho, um brinco de carro. E eu falei, amiga, esse é o meu carro. E aí, você já tem um dinheiro? Eu falei, o seguro vai pagar. Ih, seguro enrola. Isso era sexta. No sábado o dinheiro estava na minha conta. Fez um até de antes das 5, eu só vi no sábado que o dinheiro já estava na minha conta. Ou seja, na hora que eu estava na garagem, eu não tinha olhado, porque a gente não tinha acesso. Naquela época, você acredita que a gente não acessava banco no celular? Você acredita que a gente já viveu essa era? A gente não acessava banco pelo celular, André. Aí o que aconteceu? Eu não sabia. Eu estava lá olhando o carro e falando, amigo, vai cair o dinheiro na conta. E Deus estava lá do céu falando assim, ó, já coloquei lá. Deixa eu te falar. Deus está falando com você. O que você precisa, para Deus é muito pouco. O que você precisa para Deus é pouco. Você está entendendo essa mensagem? Agora o que eu e você precisamos? Nós não podemos ser o Jorão da nossa realidade. Que se você for o Jorão, você vai começar a colocar em xeque, você vai começar a colocar em dúvida, você vai começar a colocar, sabe, tantas perguntas, mas está na hora de cavar
escuta, as suas cisternas, as suas covas. Deus não prometeu apenas água, mas Deus prometeu abundância, porque a hora que o Senhor falou para cavar covas, versículo 17, por favor, Ele não falou para cavar qualquer covas, Ele não cavou, pediu para 16, por favor, olha o que Ele fala, o Senhor dizendo, Ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas, Ele só não está prometendo que vai mandar água, mas Ele está dizendo, quando vir, vai vir muita água. Ah, não, ali tem alguém que está pegando essa palavra, tem alguém que está acreditando, é uma palavra profética. Pastor, a minha empresa está um caos, já procura contratar um financeiro, porque quando chegar, vai vir muita gente, já procura ampliar o espaço, porque quando chegar, vai vir muita. Alguém está ouvindo essa palavra e está tomando posse? O povo deveria se empenhar para preparar o terreno para Deus agir. Escute, eu encerro aqui, trazendo aplicação pessoal para mim e para você. Está na hora. Cavar covas significa abrir o espaço no seu coração, na sua mente, na sua agenda, para possibilidades de Deus acontecer na sua vida. Você precisa começar a abrir um espaço aí na sua agenda, aí na sua família, aí na sua empresa. Escuta, eu gosto de pessoas que são ousadas. Teve uma pessoa que eu acho que ela não está aqui no culto. Um dia ela chegou aqui na igreja e recebeu uma palavra como essa, e ela não tinha carro, ela mudou para um apartamento, e o apartamento não tinha garagem, mas ela chegou no síndico e falou, moço, como é que eu faço para ter uma garagem? O síndico falou, mas você já tem um carro? Ela, não tenho. Então para que você quer uma garagem? É porque Deus falou comigo que vai me dar um carro, então eu preciso, síndico, saber. Ele disse, tem algumas pessoas que alugam a garagem. Quanto que é o aluguel? É tanto. Ela falou, então me dá a garagem. Ele falou, mas como que você vai pagar por uma garagem que nem tem carro ainda? Ela disse, é porque o carro está chegando, eu preciso cavar alguma cisterna. Aí não passou 30 dias, ela me manda um WhatsApp, pastor, o carro chegou, pastor, a bênção chegou, pastor. Em nome de Jesus, você precisa entender, escute, a provisão de Deus, escuta, ela chega. Quando Deus fala assim, você não vai ver chuva, sabe por quê? Porque Deus está dizendo, a provisão de Deus não respeita o clima da terra, mas respeita o clima do céu. O problema é que a gente olha para a terra e quer pensar que Deus vai agir a partir da circunstância da terra, mas Ele age a partir da circunstância divina. E aí hoje eu e você precisamos tomar uma decisão aqui. As águas representam provisão, as águas representam respostas, as águas representam bênçãos que vêm de formas inesperadas. E hoje é um culto para ativar a sua fé mesmo. Está falando de bênção, pastor? Não, estou falando de fé, porque você precisa crer que Deus vai trazer bênçãos inesperadas para a história da sua vida. Não limite Deus ao que parece possível ou impossível para acontecer. Você está entendendo essa mensagem? E vamos ver o que aconteceu e a gente vai embora para casa. Versículo de número 19: e ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras e com todos os campos. E sucedeu que pela manhã ofereceram uma oferta. E aqui nós vamos ficar de pé, porque eu tenho algo para a sua vida aqui hoje. Estou suando muito hoje aqui. Versículo de número 20 vai falar assim, ó: no dia seguinte apresentaram uma oferta. Eles começaram a se alegrar. Eles começaram a se alegrar. E aí, Mari, tem um ensinamento nobre aqui para nós. Aí aqui, Neilton,
aqui me ensina algo poderoso que eu e você precisamos aprender. Pergunte o que é. Ter a capacidade de se alegrar por aquilo que vai chegar. Não chegou ainda, mas eu já estou celebrando. Não chegou ainda, mas eu já estou agradecendo. Não chegou ainda, mas eu já estou até apresentando a Deus uma oferta de gratidão. Não chegou ainda, mas Deus vai ver que no meu coração já tem um motivo de agradecer a Ele. Não chegou ainda, mas eu já estou me alegrando. Eu quero convidar você para ter esse estilo de vida. Eu vou aprender a me alegrar por aquilo que ainda vai chegar. E se isso é uma verdade, eu quero ver qual é a sua reação diante dessa palavra. Se Deus está dizendo, o que você precisa para Ele é muito pouco, Ele vai fazer além daquilo que você está pedindo. Escute. Olha o texto, se a gente lê a Bíblia que a gente não erra. Olha o que o texto vai dizer. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Tudo que Deus prometeu aconteceu. Mas escute, lembra que o Senhor falou? Olha aqui, olha a estratégia de Deus. Lembrando que a história começa, Rônia, porque eles têm que vencer os midianitas, sim ou sim? Os moabitas, perdão, sim ou sim? E aí agora faltou água, aí o problema é um problema dentro de outro problema. E aí agora Deus resolveu o problema da água, lembra? Mas a questão não era só água. A questão principal era vencer o exército. Mas Deus falou assim, você está pedindo água? Fica tranquilo, eu tenho a água e através da água eu tenho a estratégia para matar os moabitas. Eu vou ler a Bíblia, se você não der glória, é porque a sua fé está muito fraquinha. Vamos ler a Bíblia? No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo em direção de Edom e alagou a região. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esqueci o nome do seu pai, Calisto ou Carlisto? Caliston. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Caliston, que é o seguinte: o primeiro problema já está resolvido. Deus está dizendo o seguinte: olha, você começou a ter sede, esqueceu até do exército, porque a sede é tão grande que você está ocupado com o problema da sede. Já resolvi o primeiro problema, vamos para o segundo agora, porque eu vou surpreender as suas expectativas. Em nome de Jesus, levanta a mão. Está vindo água sobre a cisterna que você cavou, mas se não cavou, não espera água. Mas se você está cavando, se prepare para receber uma intervenção divina para a sua vida. Vamos para o 21, olha o que aconteceu. Quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, e agora que chegou, Brunão, a notícia para os moabitas, todos os que eram capazes de empunhar as espadas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados a posicionarem na fronteira. Olha os inimigos preparando, olha os inimigos se armando, olha os inimigos se preparando, olha os inimigos se armando. Mas não tem problema o inimigo se armar, não tem problema o nosso adversário se posicionar. Deus já posicionou primeiro. Você está ligado nessa palavra? Agora que os inimigos estão se posicionando, deixa eu te lembrar, para entender o modus operandi de Deus. Quando o inimigo se prepara contra você, Deus está dizendo: cheguei primeiro, tem uma estratégia primeiro. Se o inimigo se posicionou, se prepare, é porque Deus já fez algo primeiro em seu favor. Aí escute, vamos para o texto. Vamos para o texto que a gente lê a Bíblia. Ai, eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Aí agora eles se posicionaram, certo? Versículo de número 22. Ao se levantarem bem cedo de manhã, na manhã seguinte, o sol refletia onde? O sol refletia onde? Olha o que Deus fez.
o sol refletia na água para os moabitas. Quando o sol bateu para os moabitas, a água pareceu o quê? Vermelha como sangue. Fala comigo, o meu Deus é um Deus de estratégias. Olha os inimigos, vamos lá, vamos vencer esses reis. Eles olham para a água, o sol bateu nas águas e eles olharam falando assim: a água está vermelha de sangue. E aí, como eles viram a água vermelha de sangue, vamos para o texto? Olha o que aconteceu com eles. Escuta, eu me amarro na palavra. Então gritaram: é sangue. Olha o que eles falaram: os reis lutaram entre si e se mataram. Perdeu, playboy. Vão pensar que você está morto. Meu Deus. Mas está na hora de nós falar: estamos vivinho da Silva. Tentaram te humilhar, mas olha você aqui. Tentaram acabar com você, mas olha você aqui. O problema tentou tirar a sua paz, mas olha você aqui. Alguém disse: ela não vai conseguir, mas olha você aqui. Alguém disse: não vai dar certo, mas olha você aqui. Enquanto seus inimigos estão pensando que você morreu, você está protegido por aquele que te criou. Olha o que o rei dos inimigos gritaram: escuta, é sangue. Eles morreram, eles se mataram entre si. Agora vamos, Moabe, vamos conquistar o que é nosso. Sabe o que aconteceu? Aí agora eles foram percebendo que nem tinha que lutar, imaginando: o Anderson, tá tranquilo agora? Não, vamos chegar lá só pegar, tá tudo dominado. Eles começaram a cantar, o exército começou a cantar: tá dominado, tá tudo dominado. Deu errado, irmão. Porque lá do outro lado, enquanto estava cantando tá tudo dominado, lá do outro lado estava assim um exército dizendo: o rei dos reis, senhor dos senhores, é com Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. Vamos para o 24? Olha o que diz 24. Quando porém os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas, os israelitas os atacaram. E agora atacou, sabe por quê? Porque tinha força. E por que tinha força? Pergunte por quê. Porque Deus mandou água para eles beber. Sem água eu não consigo batalhar. Mas aí Deus sabe o que você precisa no momento da sua fraqueza. Aí Deus deu a água, então agora eles estão prontos para batalhar. E olha o que o texto fala: atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os... A vitória sobreveio. Olha o que o texto vai dizer, versículo de número 25. E destruíram as cidades, e cada homem atirou uma pedra sobre todas as terras férteis até cobri-las. Taparam todas as fontes, derrubaram todos os melhores árvores. Somente escute, o que está acontecendo aqui? Tudo que Deus prometeu aconteceu. Eles venceram porque Deus disse que ia vencer. Eles lutaram porque Deus disse que ia dar vitória. Eles lutaram porque Deus já tinha mandado a água. E por que você está ouvindo essa palavra? Porque o que você precisa diante de Deus é muito pouco. Ele vai surpreender a sua expectativa. Em nome de Jesus, eu quero que hoje você tome posse dessa palavra. Eu queria chamar os intercessores aqui para orar. Eu quero orar com você aqui hoje. Eu não sei qual a fase da vida que você está vivendo agora. Eu não sei se você é o chorão que precisa começar a tirar as dúvidas do seu coração. Eu não sei se você é o que precisa acreditar que está na hora de cavar as covas. Mas de uma coisa eu sei: cave as covas, prepare o impossível e espere no Deus que faz chuva até mesmo sem nuvens, porque o extraordinário dele sempre supera as nossas expectativas. Coloca o versículo 18, eu quero encerrar com ele.
liberando isso para a sua vida. Mas, para o Senhor, isto ainda é pouco. O que é seu probleminha diante de um Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus que fez os céus, a terra e o mar? O que muda é quem você é na história. Ou você é o chorão, ou você é o Josafá. Deixa eu ver o que Deus tem para nós. Escuta, queridos, eu estou aqui hoje só para ser o profeta Eliseu na sua vida, para dizer para você: ai pastor, eu estou orando pelo meu filho, meu filho nunca mais veio para a igreja. Compra roupa para ele vir. Meu filho afastou da igreja, vai lá e compra a roupa e fala assim: ó filho, essa roupa aqui é para você ir na igreja. Ele vai te falar: eu não vou na igreja. Você vai falar: ainda não. Sabe o que você precisa? Ir lá no contador, sentar com o contador e falar assim: escuta, eu preciso saber tudo o que precisa para abrir uma empresa. Sabe o que você precisa? Me dá trabalho. Fala: pastor, que dia que eu vou pregar na igreja? Eu vou falar assim: por que você vai pregar na igreja? Não é porque Deus falou que eu vou ser um pregador. Eu queria que vocês me dessem esse trabalho. Vocês me dão outro tipo de trabalho. Eu queria que vocês me dessem esse trabalho. Sabe o que você precisa? Comprar um violão. Pastor, nem sei tocar. Mas compra um violão, porque Deus falou que você vai ter um levita na casa. Sabe o que você precisa? Talvez realmente ir lá na concessionária e falar: moço, deixa eu te falar, deixa eu ver esse carro aqui. Você vai comprar? Vou. Você está pensando em comprar como? Eu estou comprando por enquanto pela palavra profética. Pô, irmão, deixa eu te falar. Está na hora, irmão, de você chegar naquela moça que Deus já mostrou para você. Você está com medo de falar assim: moça, deixa eu te falar, Deus tem algo grandioso na minha vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele diz que eu não vou sozinho. Você quer vir junto? Cadê esses irmãos aí? Nessa hora não aparece. Deixa eu te falar. Sabe o que acontece, queridos? Olha aqui para mim. Eu estava lembrando disso, meu irmão. Essa semana. Porque quando a minha mãe, meu pai faleceu, e aí a minha mãe, nós morávamos na casa do meu tio. A minha mãe, ela envolveu com uma outra pessoa aí, e eu não concordava muito, e ela me deixou na casa do meu irmão, do meu tio, para ir com meu irmão para outro lugar onde não me cabia. E aí o que acontece? Ficou só eu, morando num quartinho na casa da minha tia, piso vermelho. Vocês lembram daquele piso vermelho? E a minha tia pensa na minha tia. A casa era simples, mas lembra, alguns irmãos que vão lembrar, quando você areava uma panela. Cadê as irmãs da fase do arear panela? As meninas de hoje sabem isso não. Tanque de bater roupa, meu Deus. A minha tia era aquela que o vermelhão, o piso, irmão, ficava limpinho, que você passava o pé assim, ó, a sola do pé ficava vermelha, tanta cera, vermelho e verde. Vocês lembram que tinha um verde também? Olha para mim. Mas aí escuta, minha mãe me deixou, estou morando agora na casa da minha tia, uma janelinha pequena que abria assim, 2 vidrinhos que abriam, a parede pintada a cal, a telha Eternite, eu via ela, e acredite, o meu guarda-roupa era uma caixa de papelão de cartelas de ovos do Ovos Resende. Então eu tinha uma caixa mais ou menos desse tamanho de largura e aqui de profundidade. E as minhas roupas, acredite, todas as minhas roupas cabiam na caixa. Então escuta, não fica querendo criticar as colheitas que eu tive, se você não entendeu os desertos que eu já passei. E o que aconteceu? Só que é o seguinte, nessa época eu falei assim, ó, Deus vai me dar um guarda-roupa. Eu não vou ficar com essa caixa de papelão. Mas na época, Welder, sabe o que eu fazia? Escuta, era uma caixa de papelão, mas as calças ficavam do lado de cá, as camisetas aqui, as bermudas eu dobrava direitinho para colocar no buraco que tinha assim, as cuecas do outro lado que tinha, irmão, e pensa o tanto de cueca, tinha umas 3. Meia, santo é Deus.
Escuta, mas só que é o seguinte, se você olhasse qualquer hora, Ágata, que você fosse lá na minha caixa, que era o meu guarda-roupa, estava arrumadinho. Eu falava para Jesus assim: Senhor, o Senhor está vendo que eu sou organizado? Preciso de um guarda-roupa para organizar mais ainda. E aí eu trabalhava de lavar carro, ganhava R$1 por cada carro lavado. Às vezes lavava 8, às vezes lavava 10, fazia até a mais. O Maurício de vez em quando falava: vamos parar que a gente já cansou por outro. Eu falava: não, vamos lavar mais um, cara, dá para lavar, pega aquilo ali, porque eu já queria, sabe, ganhar um pouquinho a mais. Sempre fui desses. Aí sabe o que aconteceu? Um dia a gente foi lavar um carro de um rapaz que tinha uma loja de móveis lá na Fernando Vilela, perto da congregação cristã ali. Tinha um posto de gasolina, depois do posto de gasolina eu esqueci o nome daquela loja de móveis. E quando nós foi lavar o carro dele, eu vi que tinha guarda-roupa. Sabe o que eu fiz? Falei: Maurício, você me dá um minutinho? Eu era tímido, irmão. Você acredita? Consegue acreditar nisso? Eu era meio vergonhoso, tal. Aí eu falei: Maurício, você me dá um minutinho? O quê? Eu queria ele ver um guarda-roupa. E por quê? Falei: porque eu quero comprar um guarda-roupa. E eu falei: escuta. Falei: você fala com o moço lá? Só para eu olhar. Aí eu fui lá, olhei um, olhei o outro. Aí eu olhei um guarda-roupa de 3 portas. A porta do meio era menor, que tinha 2 gavetinhas no meio. E aí tinha um maleiro de 3 portas em cima. E eu olhei, é uma cor mogno, na época estava na moda, arrasava. Eu falei: é esse. Ele falou assim: custa R$240. Se eu ganho R$1 por carro, quantos carros eu tinha que lavar para comprar o guarda-roupa? Mas sabe o que eu fiz quando cheguei lá em casa? Peguei a caixa de papelão, fui cavar minha cova. O que eu fiz? A caixa de papelão, Alexandra, ficava numa parede. Eu falei: é aqui que o guarda-roupa vai ficar. Sabe o que eu fiz? Tirei a caixa de lá e coloquei do outro lado. Sabe o que eu falei? Nada vai atrapalhar o guarda-roupa de chegar. Sabe o que eu estava fazendo? Cavando a minha cisterna. Irmão, não sei fazer as contas, mas a questão é que em 3 meses, eu fui lá e comprei o guarda-roupa à vista, para a glória de Deus. Imagina o dia que chegou o guarda-roupa na minha casa, meu irmão do céu, que festa que eu fiz. Aí eu comprei um lustra-móveis, comprei uma flanelinha amarela. Eu falei: porque do meu guarda-roupa eu vou cuidar, é Deus que me deu, eu vou cuidar do meu guarda-roupa, irmão, para a glória de Deus. Aí eu fui colocando as roupas, eu percebi que tinha muito espaço. Falei: Jesus, a gente tem que encher esse guarda-roupa. Foi tão profético que hoje eu chego na minha casa, eu tenho camisa branca, tenho camisa azul, tenho camisa amarela, tenho camisa listrada, tenho camisa xadrez. Eu estava olhando, escute, antes de sair da minha casa, só calça preta. Eu tenho 6 calças pretas. Eu comecei a contar. Aí tem azul, tem cinza, tem azul, tem cinza, tem bege, tem verde, tem... Escuta, você precisa preparar a cisterna, a cova, para Deus trazer a sua vitória. Em nome de Jesus. Agora tem uma decisão que é sua. Pergunte qual é. Ou você é o Jorão, ou você é o Josafá dessa história. A questão é que Deus já está pronto para mandar chuva. E hoje, escute, em nome de Jesus. Lembra de Josafá? Lembra do servo do rei? Ele falou assim: ó, Eliseu está ali. Então ele tinha uma palavra de Deus até para o Jorão. Aí escute, deixa eu te falar uma coisa. Ande com alguém que tem uma palavra. Ande com alguém que tem uma palavra de Deus para a sua vida. E segundo, seja alguém que tem uma palavra de Deus para a vida de alguém. E hoje eu quero orar com você. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando. Agora, posso te fazer um pedido? Quem é você nessa história? Jorão, Josafá ou servo desse menino? Ou você é o arpista, o tangedor, que é aquele que quando toca muda o ambiente, quando cumpre o ofício muda o ambiente. Eu quero que pessoas do meu lado sejam como Josafá. Eu quero que pessoas do meu lado sejam como os arpistas, os tangedores.
Eu quero que pessoas do meu lado sejam como o menino, o oficial do rei que fala: ah lá, é lá que está a vontade do Pai, é lá que tem um profeta. É pessoas assim. Cuidado para você não ser o chorão na vida de alguém que está junto só para atrapalhar, que está junto só para duvidar. Cuidado para você não ser o chorão na vida da sua esposa, na vida do seu marido, que se você não tomar cuidado, você é o chorão lá da sua casa. Tudo você põe em dificuldade, tudo você põe em problema, tudo você coloca em empecilho. Eu estava contando para uma pessoa esses dias, quando eu troquei o carro, não tinha dinheiro para comprar o carro, tudo, pagar tudo à vista. Isso em 2022. E eu tinha um sonho de um carro. Aí eu falei: espera aí, para eu comprar esse carro, eu preciso. O cara falou: olha, você dá essa entrada, vai ter que pagar uma parcelinha de 2.600. Falei: tá sobrando 2.600 na minha conta todo mês? Não. Mas eu quero o carro? Quero. E agora, como é que faz? O chorão fala assim: tá vendo? Não tem dinheiro, só o fulano. E o Josafá: eu preciso fazer alguma coisa, preparar alguma cisterna para chegar aos 2.600. Fui lá e comprei o carro. Deixa eu te falar, nunca atrasei uma parcela. Aí depois fui trocar de carro. A parcela de 2.600 passou para 4.900. E agora, ganha mais? Não. Eu falei: eu vou comprar o carro. Fui lá em Chapecó, 1.300 quilômetros, se eu não estou enganado. Andei 1.300 quilômetros para buscar o quê? Buscar uma conta? Mas deixa eu te falar, falei: Senhor, abra minha mente, porque o Senhor é um Deus de estratégia. Eu preciso de 2.000 a mais na minha conta. Pergunta: quantas parcelas eu atrasei? Nenhuma. E sabe o que eu falei esse ano? Senhor, vou para Israel. E sabe quanto que vai faltar? Nada. Porque o Deus de estratégia vai mandar uma chuva abundante para a história da sua vida. Quer ver? Quantos aqui tem desejo de ir para Israel? Levanta a mão. Sabe qual que é o problema? É que você olha, aí eu vou falar para você: olha, viagem com 11, dá praticamente 11 noites, passagem aérea, café da manhã, alguns lugares, janta. E em Israel a gente sempre vai ter janta, o almoço a gente paga a parte. Aí você vai passear em vários lugares lá, tudo pago, $4.400. Você fala: é muito, Senhor. É esse que é o problema. É que tem gente que vive por circunstância, mas tem gente que vive pela fé. Eu acreditei, escuta, quando eu tinha uma caixinha de papelão. Agora, se um Deus me ajudou, me deu um guarda-roupa, o que vai ser uma viagem para Ele no final desse ano? Vai fortalecer a minha fé? Vou conhecer mais da palavra? Vai me, testificar tudo que eu creio? Eu vou viver uma experiência nobre com Deus? Me fala onde Deus não quer que eu veja isso, irmão. Sabe qual é o problema? É que tem hora que você coloca um será. E hoje Deus quer tirar um será da sua vida. Sabe por quê? Está na hora de comprar o chaveiro. Está na hora de comprar o chaveiro. Mas não adianta comprar o chaveiro e não acreditar que Deus vai mandar uma chuva. E hoje eu quero orar por você. E eu queria, você que sabe que você precisa de uma intervenção divina na sua vida urgente, eu preciso liberar para você uma palavra. A provisão de Deus, eu repito isso, não respeita o clima da terra, ela respeita o clima do céu. Cada cova que você cava hoje é um reservatório para o sobrenatural na sua vida amanhã. Fé é cavar covas quando não há nenhuma nuvem, é preparar o impossível para Deus realizar coisas sobrenaturais. Você que precisa disso, dê um passo de fé, vem aqui à frente agora. Isso, nós queremos orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nas águas não vou afundar. Venha. Dê um passo de fé, venha para frente.